Boa tarde, boa noite. Hoje aqui mais um capítulo do Independente Químico com Kleber Sbin, autor do livro Correndo das Drogas. Kleber, li teu livro, eu li vários livros de pessoas que se recuperaram das drogas. Inclusive eu escrevi um. O teu é muito bacana. O teu acho que foi um dos mais tocantes do que eu li. Você passado tantos anos, você ainda tem vergonha de falar desse assunto, do teu envolvimento no passado com drogas? Não, não, nenhum. Esse é um Nenhum assunto. constrangimento? Não, não. Esse é um assunto que, na verdade, eu tinha vergonha quando eu estava no uso, né? Agora que eu estou nesse processo de tratamento aí, tenho mais orgulho. É muito orgulho, né? Quantos anos já você está limpo? 13 anos, 10 meses. Cara, você fez muita terapia. O teu livro, você escreveu quanto tempo depois de ter ficado limpo? 10 anos. Ah, então, seu livro, você amadureceu bastante, eu acho que Sim. a cabeça, né, e todo o processo. O meu tratamento, ele nunca teve uma pausa, assim, né? Ele acontece desde o primeiro dia que eu fiquei limpo, e ele continua acontecendo, né? Como é uma adicção, uma doença sem cura e precisa de tratamento, eu continuo me tratando. Então, eu fui É. conhecendo mais sobre a doença e fui amadurecendo mais sobre o assunto. Pô, a sua história é impressionante. Eu vou voltar aqui para o começo, e um pouquinho da sua infância, né? Diferente do que as pessoas podem imaginar. Eu, como você, também você teve uma família bacana, pais religiosos, teve todas as oportunidades, não tem nenhum trauma na infância. E como é que a droga entrou na sua vida? A droga, ela entra num processo da minha vida onde eu me sentia muito. Eu tinha medo, na verdade, eu não me sentia. Eu tinha medo de rejeição, eu tinha medo de ser excluído, eu tinha muita timidez para me relacionar na minha adolescência com outras pessoas, fazer amizade, para me aproximar das meninas. Então, a droga ela entra como uma inserção social, onde ela me encurta caminhos para ter mais amizades, para ter menos, para ficar mais desinibido, para me aproximar das pessoas, para me relacionar com as pessoas. E ela me dava uma confiança e era como se fosse um cartão de ingresso Mas você não social. começou mais cedo do que a média, né? Você começou a beber e fumar com 16, foi isso? Álcool, né? É, E na cigarro. verdade, assim, é que, assim, na época eu achava que eu tinha iniciado o uso de drogas com 17 anos, né? Mas hoje para mim o álcool é droga, né? Então aí eu comecei, na verdade, com o álcool aí com 12 anos aproximadamente. Começou mas já era um consumo regular, era um consumo escondido dos seus pais, né? Era um consumo social, não era uma dependência, né? Mas já tão novo ali, você já, quando encontrava os amigos, já consumia? Eventualmente Sim, bebia sim. cerveja, bebia uma... É, 12 anos eu já estava consumindo álcool esporadicamente, né? E com 14 anos já tinha tomado glicose. E porque assim, eu nunca tive muito controle das situações na minha vida. Sempre foi coisas extremas, né? Ou muito, muito, muito mesmo até passar mal, ou nada, né? Nunca teve uma situação, tô feliz, já tá bom, já não preciso de mais. Não, era sempre mais, mais. Mas isso, assim, desde antes do uso de droga. Em tudo na minha vida que me gerava prazer, se tornava compulsivo e obsessivo. Você consegue dar um exemplo sem ser de droga? Por exemplo, jogar futebol. Eu jogava futebol o dia inteiro. Era o dia inteiro. Eu era na escola, saía da escola, ia para o clube,
no clube, ficava lá até 10 horas da noite. Depois, jogos de cartas de baralho, era o dia inteiro. Comida que me gerava prazer, assim. Já estava muito satisfeito, né? E continuava comendo, né? Mesmo pelo prazer, não pela fome. Tudo que me gerava prazer imediato se tornava uma compulsão na minha vida, isso bem antes de começar a usar droga, né? Porque eu acredito que eu nasci com a doença da adicção, então eu sempre fui adicto, né? Eu sempre fui compulsivo. É, Eu me recordo de criança, assim, de ir nos aniversários e não parar para comer, né? Que ia só brincar, 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 brincar. Minha mãe brigava comigo. mas toda criança não é um pouco assim? Eu estou falando, é claro que eu me identifico, mas estou pensando, né? O jogar futebol um monte de tempo, ou querer comer entupir de brigadeiro na festa. Quer dizer, acho que muitas crianças também que podem não ter Porque, propulsão. assim, nem todas as pessoas compulsivas são adictas, mas todo Correto, adicto é compulsivo. correto. Tem uma Tá. diferença aí, né? Tá explicado. Mas você, Cari, com 17 no livro, você conta, né? Quando você foi experimentar maconha, você hesitou, você tinha medo, né? E foi no embalo dos amigos. Não Sim. era. Eu tinha um medo social, um medo familiar, né? Esse medo que droga era uma coisa ruim, que era implantado nas campanhas mal-sucedidas nas escolas públicas. E Você conhecia um pouco do assunto? Você é 6 anos mais novo do que eu. Mas minha mãe sabia pouquíssimo do assunto, sabe? Eu não tive uma conversa bacana em casa sobre droga por falta de conhecimento dos meus pais. Nenhum deles nunca experimentou maconha, nunca. Você teve isso em casa, vocês também não sabiam nada. não sabia nada. Na minha casa nunca teve o assunto droga nem sexo. Eu nunca fui orientado a nada, nunca fui informado sobre nada, porque nunca entrou droga na minha casa, né? Na minha casa ninguém nunca usou droga. Eu sou filho caçula, e meus irmãos, minha irmã, meus pais, ninguém nunca usou droga. E eles conseguiam beber socialmente, assim. E, na verdade, hoje eles nem bebem, sabe? Por opção. Meu pai também, quando era vivo, já não bebia mais, por opção. Minha mãe nunca bebeu. Minha irmã raramente bebe. Então, assim, nunca foi um problema, né? Para que eles viessem se informar e me dar um toque, me alertar. Não, eles confiavam que a educação que eles tiveram com os mais velhos fosse funcionar para mim da mesma maneira, acreditando que a religião e a igreja seria o alicerce para essa educação. E, na verdade, eu sempre fui uma criança diferente, uma criança hipersensível que necessitava de atenção e carinho mais do que as outras crianças normalmente, mais que meus irmãos. E minha mãe até relata que meu irmão mais velho é muito sensível, né? Ela dava muito carinho, e aí o próximo de mim, que são 5 anos, ele já, tipo, se ela fazia carinho nele, ele já reclamava, assim. Então ela trouxe muito disso para mim, né? Ela já meio que deu uma recuada. E ela achou que a fórmula estava pronta e iria funcionar comigo, o método de educação, né? Ela até relata isso numa entrevista. Mas eu nasci adicto, né? Então comigo não ia dar certo. Eu Mas você sempre fui sabe. aquela criança que não podia pôr a mão na tomada, eu ficava o dia inteiro com a mão na tomada e falando, não dá choque. Mas você sabe que eu entrevistei um médico bacana aqui, chama Dr. Marcelo Ribeiro, que aliás é meu médico, e ele falou que não necessariamente a gente desenvolve, não é todo adicto que vai desenvolver a doença, a gente precisa ter o meio e outras variáveis vão influenciar bastante, né? Eu acredito, porque eu conheço algumas pessoas que têm todos os sintomas de adicção, mas nunca usou droga. Talvez não tenha desenvolvido por isso. A Eu droga acho. ela é um sintoma da adicção, né? O uso de droga, ela é só um sintoma. O problema já está vindo lá de trás, né? E você daí com 17 anos muda, se afasta dos seus pais, né? Vai fazer faculdade fora e daí
facilita perder o freio, né? Na verdade, assim, quando eu vou fazer faculdade fora, eu me sinto livre, porque tudo na minha casa eu não podia fazer, desde criança. Tudo que eu queria fazer, não podia fazer. E tudo que eu fazia era errado, eles me chamavam a atenção. Então eu me sentia preso, né? E mesmo quando eu morava com os meus pais, desde de criança eu ficava pra rua, porque na rua ninguém ia ficar me corrigindo, e eu tenho dificuldade em ser chamado a atenção, em ser corrigido até hoje, né? E aí, quando eu vou fazer faculdade, eu me sinto livre para fazer o que eu quisesse, a hora que eu quisesse, e aí eu coloco um pouco de responsabilidade que eu tinha guardada numa gaveta e vou no ritmo do deixa a vida me levar. E as drogas, mais uma vez, serviu como uma inserção social. Cheguei numa cidade grande que eu não conhecia ninguém, foi uma cidade pequena, e as drogas me fez me aproximar das garotas, dos meus amigos, e eu me achava uma pessoa interessante quando eu tinha droga para compartilhar. E é isso, né? E aí, no começo, isso é uma delícia, é uma maravilha. Só que foi acontecendo um processo evolutivo e o que era bom começou a se tornar um pesadelo. Quanto tempo você acha que foi bom? Eu, Olha, você ali, a partir é dos porque eu 8. fui, é porque eu fui de droga em droga, né? Eu não usava todas as drogas ao mesmo tempo desde o início. Eu fiquei usando maconha todos os dias, uns 3 anos, assim, para depois experimentar cocaína. Aí demorou mais uns 2 anos para experimentar o crack. E a gente só acumula, né? Não vai largando, não vai substituindo, né? Vai guardando. Porque vai ficando resistente, né, a droga, e acho que eu queria algo mais forte, algo diferente. E era isso, né? Cada droga que eu experimentava diferente, eu me achava mais que os outros, melhor que os outros, mais interessante, uma pessoa mais descolada, e era tudo ao contrário, né? Uma inversão de valores tremenda. Mas foi bom, cara. Eu acredito que foi bom. Não posso te dizer em tempo, assim, mas durante um bom tempo foi gostoso. Até que começou o processo de perda, né? Mas esse começo aí durou alguns anos, que foi muito bom. Foi super prazeroso, hein? Enquanto eu consegui ter o controle, foi prazeroso. A bebida não era tão forte assim para você? Não. A bebida nunca foi algo... Por exemplo, quando eu fiquei limpo, eu nem lembrava de bebida, sabe? Nunca tive vontade, assim, de recair bebendo. Eu tinha vontade de voltar a usar era cocaína, maconha, essas coisas. Mas bebida eu nunca tive. Tanto é que, tipo assim, eu nunca bebi cerveja sem álcool, porque eu não gosto do gosto, sabe? Eu nunca gostei do sabor da bebida. Bebia pelo barato mesmo, da loucura. Pelo E, na barato. verdade, para mim, a bebida ela era um coadjuvante com as outras drogas, né? E eu não gostava muito da bebida porque ela me dava amnésia, eu não lembrava de nada. Eu achava muito escroto, assim, ir numa festa, curtir a festa e no outro dia não lembrar de nada, sabe? Achava legal quando eu lembrava, eu revivia aquilo, eu sentia, né? Quando era a época da fase boa, assim. Mas a bebida nunca foi algo que eu não me deixou, assim. Você se livrou. A bebida... Eu tenho... o meu problema principal era a bebida. Eu comecei a cheirar, fumava maconha também, fumava cigarro, mas a bebida era o pior. E eu tinha uns apagões. Então, a minha memória a memória do meu tempo de uso é muito deprê. Eu não tenho saudades. Eu vi, mas já conheci gente que bebia menos. Eu não sei se acaba sendo, de certa forma, né, com muitos pontos com asteriscos, de certa forma, um benefício ter esses apagões, os papelões que eu dei. Eu acho que me ajudaram ao dia que fui parar de vez. Eu conheci gente que tinha uma memória afetiva do uso de drogas e é mais difícil, né, lidar com isso. Uhum. Você tem vontade até hoje de usar? Tenho. E daí você respira? Na verdade, é um processo assim. As vontades, elas
os intervalos entre as vontades são cada vez maiores. Então, às vezes eu passo um ano sem ter vontade, ou às vezes, depende muito de como está o meu emocional, como que está o meu dia a dia, como que eu estou lidando com as minhas dificuldades, porque não é porque eu fiquei limpo que a vida não tem problema. Né? Claro. E muitas das vezes eu não tenho ferramentas e habilidade para lidar com esses problemas, por isso que eu continuo fazendo tratamento. Mas às vezes eu sinto vontade, sabe? Quando, por exemplo, na pandemia, tava um tédio enorme, eu nunca gostei de ficar dentro de casa, eu tinha que ficar dentro de casa. Aí eu tinha vontade de fumar maconha, pra, sabe, aquele momento passasse rápido. Mas aí eu, tipo, sempre que eu tenho, às vezes eu tô, por exemplo, numa formatura, num casamento, eu vejo as pessoas dançando, se divertindo, eu tenho maior dificuldade para dançar, sou tímido. Aí eu não consigo conversar gostoso assim com as pessoas, uma conversa natural. E aí eu penso em beber um pouquinho para ficar soltinho, assim, sabe, para conversar naturalmente, e tal. Mas aí eu lembro duas coisas, né? Uma que eu nunca vai ser só um pouquinho, porque nunca foi só um pouquinho. Pode ser um pouquinho naquele dia, mas aquilo vai abrir uma porteira, vai dar uma compulsão e vai aumentar as quantidades e eu vou voltar para onde eu vim. Aí eu lembro de onde eu vim, que onde eu vim é um lugar de muito sofrimento. E que foi muito mais sofrimento para sair de lá de dentro, daquele buraco. E eu lembro que eu vou fazer de um problema dois, né? Se eu usar. Então não vai resolver o meu problema usar, e eu vou criar um novo problema. Então, pensar nisso, entender isso, me autoconhecer, continuar fazendo tratamento, me faz ter essa linha de pensamento. E aí eu faço uma oração e, naturalmente, eu sei que a vontade vai passar hoje em dia, né? Dali 5, 10 minutos a vontade passa. Você citou maconha, você teve um tratamento, eu não sei o quão incomum é, né? Mas quando você conta que o seu psiquiatra, ele recomendou, quando você foi se iniciar seu tratamento, quando você decidiu, né, de uma maneira muito firme ali parar de usar droga, você foi, o psiquiatra falou, toma aqui um ansiolítico, um antidepressivo, né, que em geral dão, vamos controlar a tua ansiedade, e maconha. A maconha, ele disse assim, ele falou, olha, ele não chegou a receitar, né, mas ele disse assim, se você sentir vontade de fumar pedra ou de cheirar pó, é sugerido que você fume maconha. Se não der, se chegar no seu limite, eu prefiro, ele disse, né? Eu prefiro que você fume maconha, mas não cheire e não fume crack. O que para mim, um leigo, parece uma evidente que é melhor, né? É menos pior, vamos dizer assim, menos né? pior, sim, sim. Eu entendo ele, assim, nesse caso, né? Porque ele viu que eu não tinha... Porque o grande problema da maconha é a pessoa que tem propensão a ter esquizofrenia, né? Sim. Ele viu que esse não era o meu caso de esquizofrenia, né? Após me avaliar. E, tipo assim, dos males, vamos pegar o recurso do menor. Claro. Só que eu, como um adicto, uma pessoa que me automanipula, que manipula as pessoas, como que eu quis entender essa mensagem dele? Meu, maconha tá liberada, pode fumar. Tá liberado, garoto. Remédio homeopático. Mas a tal da contenção de danos, né? Outro dia também, aqui eu entrevistando as pessoas, eu acabo aprendendo bastante. Entrevistei uma médica também bacana, chamada doutora Alessandra Dil, porque eu entendia que os médicos eram ou exclusivamente a favor da sobriedade total, quer dizer, limpeza total, e tinham alguns que eram a favor da contenção de danos. E ela me explicou que contenção de danos pode ser um caminho para chegar à sobriedade total. Não é que legal, use maconha o resto da vida, mas nesse período de maior dificuldade, parece É um caminho sentido. um caminho mais longo, né? É. É igual, tipo, quando eu vou numa nutricionista, ela não fala para mim, ó, tem umas que falam, não coma açúcar de maneira alguma, e outras falam, olha, depois da refeição, se tiver com muita vontade, come meia paçoca.
Falando em doce, você arrebentou de comer doce quando parou de usar droga? Cara, eu não lembro muito de como foi o lance da minha alimentação. Eu não lembro mesmo, assim. Mas eu lembro que eu tive uma compulsão muito grande em assistir filme para passar o tempo, porque É saudável, né? com a medicação eu não tinha muito sono, cara. E parecia que o meu dia durava 48 horas. Ele não acabava e eu torcia para ele acabar logo, sabe? Era um lance bem maluco, assim. E aí, na época, tinha aqueles VHS que se alugava na locadora, né? Eu lembro. E aí eu aluguei, acho que todos os filmes do Mazzaropi, que tentava tirar um pouco da tristeza, da depressão, e me ajudou. De alguma maneira me ajudou, sabe? Eu acredito. E daí acho que você encontrou ali também uma ferramenta maravilhosa que eu queria que falasse mais, a corrida. Sim. Que é uma maravilha, né? Porque ocupa o tempo. Se você conseguir, é possível que você consiga socializar quando você começou a participar de corrida. Você, não só você estava fazendo bem, ocupando o seu tempo, né, cuidando da sua saúde, mas é louco descobrir que pessoas se divertem enquanto a gente estava chegando, né, da balada. A corrida foi um lance que quando eu estava correndo era chato pra caramba. Sair de casa para correr é chato. Quando eu estava correndo era chato. No começo ou sempre? Nesse comecinho, você disse? Sempre era chato. Sair de casa é chato, tá correndo é chato. Mas tem um barato que quando a corrida acaba, é super prazeroso, né? Porque aí tem uma descarga de mediador químico aí, que é serotonina, dopamina. E aí eu ficava, nossa, velho, uma vibe muito boa, assim, sabe? Eu falava, putz, eu quero isso de novo, né? E aí eu fui ficando compulsivo pela corrida. E aí eu comecei a correr todos os dias e a quilometragem foi aumentando e eu sempre gostei muito de me desafiar, né? Eu sou muito competitivo, sempre fui muito competitivo e egocêntrico, né? As pessoas viam que eu estava correndo cada vez mais, aí elas me aplaudiam, me elogiavam e eu queria sempre mais disso, né? Isso para mim, egocêntrico que eu sou, né? Isso era um combustível. Então eu queria ter mais prazer, chamar mais atenção das pessoas, correr distâncias maiores, correr mais rápido. Tudo isso foi virando um pacote, né? E quando eu vi, eu estava jogado de cabeça nisso, cuidando da minha alimentação, fazendo outras atividades paralelas, como natação, musculação, para melhorar o meu desempenho na corrida. Eu confesso para ti que eu era mais atleta, cheguei num ponto que eu era mais atleta que muito jogador de futebol. Não, fala um pouco das suas conquistas, né? Você fez maratona. Eu tenho um amigo maratonista, amador, muito esforçado. Ele fez em 3 horas e meia, o melhor tempo dele. Ele já fez todas as majors, fez em 3 horas e meia, que é um tempo de respeito, né, entre amadores. Você fez os 42 quilômetros e uns quebrados, o seu melhor tempo é quanto? 2 horas e 40? 2h43. Todo Eu fiz respeito. 2h29 na minha segunda maratona. E aí foi uma vibe, né? Porque o lance da maratona, que ela exige 3 meses de preparação, né? Então era um processo longo, assim, eu que sou muito ansioso, né? Ficar 3 meses treinando para uma prova, quem corre 5, 10 quilômetros não precisa desse tempo todo, né? Então, para mim, isso me ajudou muito, sabe? Me ajudou a ter paciência, me ajudou a ter autoconfiança, foi mudando os sentimentos dentro de mim. Lógico que tudo isso associado ao processo de recuperação, ao tratamento, seja com psicóloga, seja no grupo de apoio anônimo. E aí eu comecei a perceber que eu tinha uma vocação para a corrida, porque eu desde criança eu joguei futebol, então eu sempre corri, sempre tive um cardiorrespiratório bom. E eu fui fazer check-up logo que fiquei limpo, né? O psiquiatra pediu e eu tava assim, sem nenhuma sequela. A Pois enfermeira... você fumava o quê? Malborão?
eu fumei Marlborão, eu fumei crack, né? Fumou Maconha. crack, além de tudo. Quer dizer... A enfermeira, ela se emocionou. Oi, Desculpa, teve uma ligação aqui. Imagina. Você estava falando que a enfermeira se emocionou. Pô, você fumou haxixe, maconha, Marlborão, crack. E teu pulmão zerado... Ela se emocionou porque ela disse que é difícil a pessoa que fuma crack não ter lesões de fibroses assim no pulmão, né? Que limita a expansão dele e tal. E ela falou que estava limpo, né? E aí eu parei de fumar quando eu comecei a correr também, né? Cigarro. Já estava com 6 meses limpo. E isso foi regenerando todos esses processos cardiorrespiratórios aí. E a corrida foi isso, né, cara? E aí eu viajava para outros lugares, para outros países, para competir. Aí eu competia, fazia turismo, comia comidas diferentes, levava a minha esposa, que na época era minha namorada. Então, todo esse pacote, conhecia amigos novos, fiz amigos não só em vários lugares do Brasil, mas em outros países. Eu tenho amigos que a corrida me trouxe. E eu me autodesafiava, eu buscava sempre melhorar. Então, todo esse pacote aí me fazia ter um foco muito grande para a corrida e não lembrar que tinha droga. Você tá sendo modesto, né? Eu vou te falar os resultados aqui. Você foi primeiro na maratona de Santa Catarina, na sua categoria. Você é terceiro lugar geral, maratona do Bahamas, maratona de Buenos Aires, quer dizer, um monte, aqui é outra maratona de 55 quilômetros. Você foi campeão do desafio Samurai. Esse desafio Samurai é uma coisa de maluco, né? Não basta correr uma maratona, né? Precisa ser... Como é que é esse desafio? Como é que você conseguiu? Esse desafio, ele funcionava... Eram 25 quilômetros de manhã, subindo a Serra do Rio do Rastro, né? Que é uma serra bem íngreme, assim. Qual é a altimetria, para usar o termo que o pessoal gosta? Você sabe? Cara, o pessoal do triatlon não gosta de falar isso, né? Não sei a altimetria precisa para te dizer, mas eu sei que a inclinação dela dava 15%, acho que acredito nisso. Mas é assim, para subir de bicicleta o cara tem que ser bem atleta para subir, sabe? É bem íngreme realmente, é uma coisa cabulosa, um dos lugares mais cabulosos de subida que eu já vi. Aí você correu 25? 25 de manhã, e aí à tarde a maratona, os 42 quilômetros na mesma subida, na mesma serra. E aí soma-se os dois tempos, quem fizer o menor tempo é o vencedor. Eu venci essa prova quando ela teve a primeira edição, e até hoje ninguém nunca bateu esse meu tempo, é o recorde da prova. Caramba, você, quando você se meteu, era o negócio de ir procurando novos desafios e aumentar os limites? Cara, não lance tão maneiro assim, cara. Porque, tipo assim, eu tava nesse processo que eu te falo de treinamento. A cada dia que eu acordava, na minha cabeça era assim: o dia de hoje eu tenho uma oportunidade de melhorar a minha condição de treinamento. Então eu me dedicava ao máximo, sabe? Eu via que aquele dia era uma oportunidade. Então eu nunca pensava, hoje eu não vou treinar, não. Eu sempre pensava, nossa, hoje eu tenho a oportunidade de ser melhor do que ontem. E foi dia a dia, né? Que é o que o programa me sugere. Que eu viva o dia de hoje, presente no dia de hoje, entregue ao dia de hoje, sabe? Apreciando o dia de hoje. Então a corrida me ajudou muito com isso. E aí, depois eu fui para a ultramaratona. Aí eu não sei se tem isso no livro, acho que não. Aí eu comecei a correr provas longas acima de 42 quilômetros, né? E aí eu fiz uma prova de 24 horas numa pista de atletismo de 400 metros em Montevidéu. Ela durou 24 horas, eu fiz 209 quilômetros direto. Fui convocado para a seleção brasileira. E em 2019 eu estive na França representando o Brasil pela seleção brasileira. Um ex-usuário de droga, estava lá entre os 6 melhores do país. Isso para mim é a coisa mais fantástica, porque lá atrás as pessoas diziam para mim que uma vez drogado, sempre drogado, sabe? Que... Pô, fiquei arrepiado, cara. Que legal. Que puta história, meu. Você...
quando eu estava desfilando ali na França, o desfile de abertura do Campeonato Mundial, levando a bandeira do Brasil, os melhores do planeta estavam ali, cara, e eu lembrava disso, sabe? Eu lembrava de onde eu vim, eu lembrava de que muitas das vezes parecia que nada mais seria possível a não ser sobreviver, e eu encontrei uma nova maneira de viver limpo, cara. Cara, a gente não tem limite, quando a gente quer fazer uma coisa, a gente pega a força que a gente tinha para conseguir uma droga e a gente coloca em algo que a gente ama, que no meu caso foi a corrida. Cara, ninguém segura a gente, não tem limite, cara. A gente é extraordinário, só que a gente precisa descobrir isso. Caramba, que impressionante. Porra, que impressionante o que você conquistou. Eu faço, a minha corrida é natação, né? Para mim é natação. Eu não sou bom que nem você, eu sou um pangaré, mas eu sou esforçado também, eu sou determinado e tomei gosto por ultramaratona. Legal. E já fiz uma de 24 quilômetros e pretendo, se tudo der certo, fazer esse ano uma do Leme ao Pontal, que são 36 quilômetros nadando. Eu sou pangaré, eu sou esforçado, não tenho... Cara, isso é muito diferenciado, cara. Se pegar a humanidade aí, tem 2% da humanidade que dá conta de fazer o que você faz. Isso é muito fora da curva. Também eu fumava até... Eu parei de fumar, é foda. Se fosse... quando me perguntam, ou se eu tenho oportunidade de falar para alguém, faça um esporte. Acho que a primeira coisa... Claro, não precisa ser competitivo, pode ser andar na praça. Vai andar na praça, você começa a ocupar seu tempo, né, para quem quer largar as drogas, é uma coisa que você inserir na sua rotina, de preferência de manhã, então você vai ali, você começa a ver gente diferente do que você está habituado a ver na noite. Você começa a perceber, porra, tem vida além das bocas e dos bares que eu ia. Porra, tem mulher bonita, olha, tem cara legal, eu não sou... E daí a coisa vai andando e vai ocupando um espaço, e acho, né? Você é muito lúcido, quase cruel quando você faz as suas análises, né? De você, eu sou egocêntrico, e eu me identifico, né? Essas provas da gente querer correr nesse tamanho todo, que legal, né? Mas, porra, é um puta bem para a cabeça, né? Sim. Faz muito. É porque eu venho nesse processo de autoconhecimento já há mais de 13 anos, né? Então, eu me conheço bem, sabe? Eu sei aonde que é uma coisa natural, aonde que é o egocentrismo falando mais alto. Então, hoje eu consigo interpretar melhor isso, né? Mas eu preciso ser realista comigo, né? Eu posso passar pano para mim, porque eu tenho uma habilidade muito grande de me enganar, sabe? Mas é isso aí, cara. Eu acredito muito nisso. Se a gente pode apreciar a vida limpo, encontrando uma nova maneira de viver. E o primeiro passo é estar abstinente para começar um tratamento. O tratamento é importante. Abstinente é o primeiro passo. Você começou, você não se internou, né? Você planejou o seu fim, o fim do seu uso de drogas ali num festival de música e, pô, você foi valente. O tratamento que você começou imediatamente, você já tinha psicólogo, psiquiatra, você foi atrás? Tinha nada, cara. Eu não sabia nem como que eu ia fazer para parar, cara. Porque, tipo, era um lance que eu tava sofrendo há muito tempo. Eu não tava aguentando mais. Você pensava em se matar? Já pensei em não viver, na verdade. Não, sabe? Tipo assim, se matar. Só que eu não pensava em me matar. Eu pensava que eu não queria mais viver. Porque a dor de viver era muito grande. Que é esse o lance do suicida, né? O suicida, ele não quer parar de viver, ele não quer morrer. Ele só quer parar de sentir dor. Ele quer parar de sentir dor. E a última alternativa que ele encontra é tirar a vida. Então era esse lance. Eu não aguentava mais sentir dor, cara. Eu não queria mais viver, porque viver era sinônimo de sentir dor para mim. Então eu não via mais saída, porque eu tentei muitas vezes sozinho e nunca tive um mínimo de sucesso, né? Eu nunca consegui ficar... Você chegou a tentar parar antes dessa vez? Eu tentava, era um lance assim, ó, eu ia dormir, eu falava, nossa, eu nunca mais vou usar porque tá muito foda, eu não consigo dormir, depressão. E
com dívida, falência moral, falência mental. Aí, tipo, no outro dia eu acordava assim e já ia usar de novo, sabe? Era esse lance. Então, assim, aí eu chegava em casa, aquele mesmo pensamento, nossa, eu preciso parar e tal. Não, agora eu vou parar. Aí no outro dia eu acordava e não conseguia, ia usar de novo. Então era essa rotina, isso que durou muito tempo, né? Alguns anos de sofrimento. E aí eu entendi que eu precisava pedir ajuda. E aí eu me programei para pedir ajuda para os meus pais, depois desse festival. E quando eu peço ajuda para os meus pais, nem eu nem eles sabiam como fazer. Aí meu pai consultou um médico da família, ele indicou um psiquiatra. Aí a gente foi psiquiatra, o psiquiatra indicou um psicólogo. Aí eu fui no psicólogo e depois, por obra divina, aí eu conheci o programa anônimo para quem tem problema com droga e fez e está fazendo toda a diferença na minha vida até hoje, que eu continuo frequento e pratico e estudo e me dedico aos 12 passos. E os 12 passos, né, fala da gente, acho que todo mundo que passou e fez um tratamento baseado na filosofia dos 12 passos, né, a gente estende a mão para quem precisa de ajuda, né? Você fala que as palestras que você faz acabam te ajudando também no seu tratamento, né? A te lembrar de quem você é. As palestras, elas sempre me lembram de onde eu vim, do sofrimento que foi, e é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Quando eu sinto vontade de usar essa memória, eu mantenho ela viva com essas palestras, com entrevista, trocando ideia, ajudando outras pessoas, de onde eu vim, né? O sofrimento que foi para sair de lá. Porque a tendência é que eu esqueça desse sofrimento. Esse é o corpo humano, né? Ele vai esquecendo as coisas ruins e vai deixando as boas, né? E a memória do barato da droga eu nunca vou esquecer. E vai estar sempre na minha cabeça. Então eu preciso estar relembrando isso, e as palestras elas funcionam como esse tipo de ferramenta, né? Além de eu poder compartilhar a minha vida com outras pessoas que possam ajudar de alguma maneira, se identificar ou encontrar uma esperança, elas me ajudam muito a lembrar de onde eu vim, o sofrimento que foi, a dor que é, porque eu revivo e ressinto, né, quando eu conto a minha história. Você, quando alguém te procura na intimidade, um amigo, um conhecido, o que você indica? Que dica que você daria? Cara, eu sempre indico para procurar esse grupo anônimo para quem tem problema com droga, que tipo não tem custo nenhum, é de graça, e para mim funciona muito. Para muita gente funciona muito, né? Para muita gente, né? No mundo inteiro aí está funcionando para milhares de pessoas, né? Existe em mais de 150 países. Eu já fui em outros países já e conheci em outros lugares e tipo funciona muito. Só que é um lance seguinte, né? É um lance de recuperação, né? Não é um lance só parar de usar, né? Parar de usar é um pré-requisito para se recuperar. E se a pessoa quiser só parar de usar, ela vai ter a mesma vida dolorida, né, e limpa. Explica um pouco mais isso para mim. Eu tenho uma certa... eu não sei se... Eu acho que... É um lance de mudança de atitude, né? Realmente recuperar a ação. Essa que é a recuperação, é uma mudança de atitude. Eu estar no trânsito, a pessoa me fechar, eu não levantar o dedo do meio para ela, entendeu? Entender que às vezes ela está com pressa, me colocar no lugar do outro, que às vezes ela está com uma esposa tendo um filho dentro do carro, um pai precisando correr para a UTI com falta de ar. É entender o outro, né? Sair desse egoísmo, que tudo é eu, ninguém pode me fechar no trânsito. Quando eu estou com a minha filha ou com a minha esposa, entender que elas têm o direito de errar também, porque elas são seres humanos. Eu não preciso gritar para conversar, para expor o que eu penso. Eu não preciso ser arrogante, eu não preciso maltratar as pessoas. Eu posso beber água na frente da minha mãe e perguntar para ela se ela quer tomar um copo d'água. Parece simples, né? Mas para mim é difícil.
Para mim, se eu não tivesse esse programa de recuperação, eu nunca ia me ter esse insight na minha cabeça e me tocar disso, sabe? Então, é essa que é a mudança das atitudes, é a mudança das ações, entendeu? Me colocar no lugar do outro, ter mais empatia, ter mais respeito, sabe? Isso me traz paz. Tudo isso A volta para gente é mim e me deixa em imperfeito, paz. né, Kleber? Sim, eu nunca vou ser perfeito. Nunca vou ser perfeito, né? Mas eu posso ser menos pior. Eu posso ser melhor hoje do que eu fui ontem. Então, é aí, através desse processo, que eu consigo ter mais respeito. Eu consigo não jogar um papel na rua, mesmo que eu esteja sozinho, ninguém vai ver. Eu não consigo mais sentar na cadeira do deficiente no ônibus, eu não paro o carro na vaga do idoso. Todos esses tipos de mudanças de atitude que o programa está me ajudando, porque eu estou me autoconhecendo, sabe? Então, é isso que me deixa viver melhor. E não é para os outros, é para mim. Não me importa o que os outros pensam, o que os outros vão achar. Eu estou fazendo para mim. Porque quando eu faço isso, eu fico em paz, eu me sinto bem. E é isso que vale a pena, sabe? Hoje em dia, alguns valores que eu tenho para mim, eu não teria se não fosse esse processo de recuperação. Hoje, para mim, é muito importante a minha paz, é muito importante a minha liberdade, porque eu era escravo de uso de droga, né? Eu vivia para usar e usava para viver. E é muito importante para mim hoje o meu tempo. O meu tempo é uma riqueza. Então, eu tenho que administrar esse tempo da melhor maneira possível, porque a vida é finita e o que eu vou fazer com esse meu tempo? Então, é isso que, por exemplo, me encorajou a deixar uma vida estabilizada em São Paulo e vir morar no Nordeste, na Paraíba. Eu ia te fazer essa pergunta, se tinha a ver com... Eu vim buscar uma qualidade de vida. Eu vim buscar utilizar o meu tempo de uma melhor maneira, em contato com a natureza, fazendo esporte, estou aprendendo a surfar, estou conhecendo pessoas diferentes, porque hoje eu acredito, a minha filosofia do Kleber hoje, que o que eu quero nessa vida hoje é conhecer pessoas e lugares, sabe? Então, eu não posso esperar um momento perfeito. Isso me dá coragem, eu não preciso ficar preso ao medo de não tentar. O fato de tentar o percurso, para mim, de fato de estar percorrendo ele, já está valendo a pena, independente aonde vai ser o final desse percurso. Então é isso, sabe? É esse tipo de mudança, é esse tipo de processo. Porque não adianta eu ficar limpo e na primeira oportunidade que eu tiver, por exemplo, eu administrei a empresa do meu pai quando ele estava me tratando de câncer. O dinheiro passava tudo na minha mão. Não adiantava nada eu estar limpo e estar roubando a minha própria família. Porque o não, claro que não. A minha vontade era de roubar. Mas isso enquanto você usava droga? Não, limpo. Limpo? Limpo. A minha vontade era de roubar. Minha vontade era de pegar tudo para mim, porque eu sabia que ninguém nunca ia saber. Porque as pessoas já confiavam em mim. Entendeu? Então é por isso que eu preciso estar no processo de recuperação. Porque se eu não estiver no processo de recuperação, a pessoa egoísta que tem dentro de mim, ela vai meter a mão e vai ficar quietinha. E vai achar que tá tudo certo, que eu não tô roubando. Que eu só tô pegando o que eu merecia. Mas ninguém foi combinado isso. Eu tô roubando. Entendeu? Eu começo a inverter os valores. Esse que é o problema de não estar em recuperação no meu caso. Eu tenho uma inversão de valores. Então, isso me rouba minha paz, isso não vai me deixar dormir tranquilo. E dormir tranquilo, pôr a cabeça no travesseiro e estar em paz, não gritar com a minha filha, não bater nela, estar em casa presente vendo ela crescer. Minha filha tem 1 ano e 4 meses. Estar junto, ajudar a trocar fralda, ajudar a dividir a tarefa com a mãe. Isso me deixa muito feliz, mas é muito chato fazer. A paternidade deve ensinar muito. Eu não sou pai, né? Deve ensinar muito no dividir, no doar. Eu tenho que contrariar, porque eu sou egoísta. Eu tinha muito medo de ser pai por ser egoísta. Por ter que dividir o meu tempo, por não dar para treinar como eu gostaria, não dá para fazer o que eu queria.
Mas é um ser humano que, quando ela me dá um abraço, cara, qualquer esforço que eu fizer por ela é pouco, sabe? Porque eu tô me sentindo realmente amado por uma pessoa que só tem amor para me dar. Ela tem só 1 ano e 4 meses, ela aprendeu a andar faz 4 meses, sabe? Então, cara, é isso que o processo de recuperação tem mudado em mim. Então, tipo assim, não quero ser santo, não quero ser perfeito, mas eu quero viver em paz, ser honesto comigo e com as pessoas que mais me amam. Porque as pessoas que eu mais prejudicava é as pessoas que mais me amavam. Seja isso limpo ou seja no uso. Então, aonde não tem recuperação, a cabeça é a mesma de um usuário de droga, só não tem a droga. Então, eu preciso estar em recuperação todos os dias. Você hoje em dia, a carreira de maratonista tá parada por tempo indeterminado? Não, eu parei com a carreira em junho do ano passado, porque eu tenho um problema, uma lesão crônica na canela, né? Como eu tenho a perna torta, meu osso trinca do lado de dentro, na medula óssea. E não descobriram tratamento, eles queriam me operar, mas não garantiam o sucesso da cirurgia. Aí eu parei. E é isso, cara, tipo assim, esse processo de aceitar as minhas limitações, que eu tenho limitações, eu agradeço muito a esse processo de recuperação, porque a chance de eu não aceitar e fazer merda porque o mundo parou de sorrir para mim era muito grande. Quando eu perdi meu pai pro câncer, eu em nenhum momento pensei em usar droga, porque eu consegui aceitar que era melhor para ele parar de viver, morrer, do que conviver com aquela doença da maneira que ele estava convivendo, porque ele só sofria, ele já não vivia mais. Então, esse processo de aceitação do que acontece na vida de todo mundo e me autoaceitar da maneira que eu sou, com os meus defeitos, é um processo de recuperação. Isso me faz viver melhor, sabe? Isso me torna a vida um pouco mais leve, mais natural. De não achar que eu sou a última bolacha do pacote, que comigo não pode acontecer coisas ruins, que os meus problemas são os maiores problemas do planeta, que as pessoas tinham que parar de fazer tudo que estão fazendo para resolver os meus problemas, sabe? Porque, por mais bizarro que pareça isso, era assim que eu pensava. Era assim, cara. Os meus problemas eram a coisa mais importante do planeta. Tudo justificava eu acusar as pessoas por não estar me ajudando e etc. Essas insanidades, assim, esse tipo de pensamento insano, cara, eu não fazia ideia que eu tinha isso, entendeu? A recuperação me mostra isso, ela deixa isso escancarado. Você fala no livro, né, no começo da sua recuperação, que você você foi fazer algum serviço social e via crianças numa condição muito triste, né? Isso também ajuda a gente a botar as coisas na balança, né? Da dimensão para as coisas. É justamente esse o processo. Tipo, quando eu paro, penso e olho em volta, eu vejo que os meus problemas são doloridos para mim, só que tem pessoas convivendo com problemas muito piores, muito mais doloridos, desde que nasceram. São problemas que as pessoas não criaram. Os meus problemas fui eu que criei. E tem muita gente que, tipo, tem criança que nasceu com câncer, tem criança que nasceu passando fome, passa fome até hoje, tem criança que não conheceu o pai e a mãe, e elas não criaram esse tipo de problema, sabe? Isso foram problemas que foram impostos por alguma coisa na vida delas. Então, quando eu tenho esse olhar para o outro, eu começo a agradecer a vida que eu tenho. Começo a ter empatia pelo outro, sabe? Hoje, a minha maneira de lidar com um andarilho, uma pessoa de rua hoje, ela é diferente. Já não é mais uma maneira preconceituosa. É uma maneira de acolher. Eu tento acolher de alguma maneira, nem que seja conversando, cumprimentando, sabe? São pessoas que eu acredito que elas gostariam de ser enxergadas, né? Porque elas... não é pouca coisa, né? A gente falar e dar atenção não é pouca coisa. Às vezes é muito mais do que dar o dinheiro. Porque muitas vezes elas se sentem invisíveis perante a sociedade. E são, né? Estão ali esquecidas e toda a gente vai passando de carro
e eles não têm, as pessoas não têm ajuda. A pessoa sente medo, desvia da calçada dela, né, num processo de trauma, de medo de assalto, e elas, muitas das vezes, nunca assaltaram ninguém, né? É. Elas realmente são vítimas de um sistema que não permitiu a ela ter os privilégios que eu tive na vida, né? E eu também. Nós dois tivemos, né? Eu pretendo, a minha próxima entrevista, eu pretendo entrevistar alguém que da rede pública de atendimento, porque eu também tive a sorte de poder procurar um psiquiatra particular quando eu pedi ajuda. Tive a sorte de meu pai poder pagar, porque eu também estava fudido de dinheiro, estava endividado, mas paguei uma clínica para ficar um mês, e nem todo mundo tem essa sorte. Não sei se eu tivesse em outra situação, se eu tinha conseguido. Então, a gente tem que agradecer, né? E é isso que eu falo, né? A importância da recuperação, né? É desconstruir muita coisa que eu entendia completamente ao contrário, né? Muitas das coisas que eu achava que era mérito meu, eu vim a entender que, na verdade, é um privilégio meu. Eu sou uma pessoa privilegiada. Não é mérito, né? Mérito é quando você parte da mesma linha de largada, aí sim, ali quem chega na frente é o mérito, mas sim, quando eu largo na frente de outra pessoa, porque eu tive acesso à educação, tive acesso à cultura, tive acesso ao esporte, eu nunca pensei se ia faltar janta na minha vida, se ia ter janta. Eu sabia que ia ter almoço, janta, café da manhã todos os dias na minha vida. Então, isso é um privilégio, e reconhecer esse privilégio faz parte desse meu processo de recuperação. E olhar para o outro de uma maneira diferente, no sentido de ele não está ali porque ele é vagabundo, porque ele escolheu estar ali. Ele está ali muitas das vezes porque ele não teve uma oportunidade na vida. Se a gente não aprender, passando o que a gente passou, se a gente não aprender, né, somos uns imbecis. Entender que eu não sou melhor do que ele, eu sou mais privilegiado, né? Eu não sou pior, mas também não sou melhor. Somos seres humanos em níveis de igualdade, só que eu tive mais privilégio e, infelizmente, a pessoa teve menos privilégio. E tentar mudar de alguma maneira, né? Se mudar a vida de uma pessoa, tá valendo. Já valeu o esforço. Eu acredito nisso. Eu acredito que esse canal é uma chance de mostrar exemplos de sucesso, de dar informação. Então, acho que a gente vai acabar mudando, a gente vai acabar ajudando algumas pessoas. Infelizmente, as pessoas próximas que eu tentei ajudar, eu fui absolutamente ineficiente. Nenhuma dessas pessoas também acho que estava pronta ou né, precisa conciliar. Em geral, as pessoas demoram demais para pedir ajuda, né? Acho que certamente foi o meu caso, acho que o seu caso também, né? Se tivesse pedido ajuda antes, melhor. Né? É um pedido de socorro, na verdade, né? Porque não tem mais o que ser feito, né? Porque tudo que poderia ser feito já foi feito, já foi tentado antes, né? A gente precisa chegar... Uma hora que pede um socorro para não morrer. Você ainda nada? Nada. Você não nada, pensa... mais pouco, assim, bem pouco. Não se interessa em fazer umas provas no mar, umas provas de natação? Cara, eu não gosto de nadar, para ser bem sincero, tá? Eu tô sofrendo pra caramba para surfar, porque, nossa, meus braços ficam doloridos de remar. Mas eu não gosto, eu gosto assim, eu sou muito elétrico, sabe? E o lance de ficar sozinho, olhando para dentro d'água, não me atrai, cara. É porque eu sempre nadei só em piscina, né? No mar eu nunca tive essa experiência de nadar, só surfando mesmo. Mas não gosto de nadar, cara. Porra, eu ouço isso dos triatletas e dos maratonistas, dos meus amigos. Outro dia eu fiz um treino longo, domingo agora, nadei quase 3 horas. O meu amigo falou, haja saco, hein? Porra, mas vocês... Tudo jóia. Boa noite, tudo bem? Fica à vontade aí. Pode deixar. Não,
Mas, pô, é cansativo. É entediante também correr pra caceta? Você não ficava entediado? Então, é que o lance de correr, eu sempre corria muito na zona rural, né? Então, eu variava o trajeto, eu variava o horário, sabe? E para mim era diferente o lance, porque para mim o movimento da natação ele parece muito monótono, né? E o lance da corrida ele varia, né? Se você sobe, se você desce, você tá no sol, você tá na terra, você tá no asfalto, você tá na grama, ele sempre varia, né? Varia os tipos de treino e tal. Mas pedalar eu também não gosto de malhar. Tô gostando de surfar. Surfar é demais. Eu não sei, gostaria de saber, mas eu sou fãzão, acompanho. De velejar de kitesurfing, mas assim, tudo isso esporte marítimo eu tô aprendendo, né? Eu sou aprendiz. Mas eu me divirto, cara. Eu faço para me divertir. Já tô aí com 41 anos. Então, para mim é uma vibe, sabe? Poder me divertir como uma criança dentro do mar. Para mim é uma onda. Eu acho muito maneiro. O mar é bom demais, cara. Se você alguma hora se animar, e se você nadar no mar, o mar muda todo dia também. Você vai ver que é uma. É verdade. E tem umas provas que são. Vai ter aqui em João Pessoa de 1 e 2 quilômetros no mar aberto. Cuidado que você toma gosto, e daí vai acabar se metendo em umas grandes, aí Canal da Mancha, né? Você vai... Mas hoje em dia eu não tenho tempo para treinar firme assim, não. Hoje em dia. Bom. Cara, que grande prazer falar com você, cara. Você é uma inspiração. Falei aqui, as coisas que você foi falando me tocaram, me ajudou a me enxergar e acho que vai ajudar muita gente que assistir. Muito obrigado, cara. Virei seu fã, viu? Imagina, a ideia é a gente trocar figurinha e um ajuda o outro, uma via de mão dupla aí. Com certeza eu aprendi bastante com você aqui hoje também, me ajudou muito, né? Me ajuda sempre ouvir e contar a minha história, faz parte da minha recuperação. Porra, obrigado, cara. Obrigado. Tamo junto. Um abração. Tamo junto. Outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.